Há quantas anda a sua vida financeira? Você é do tipo que cuida do cofrinho desde criança ou nunca teve nenhum tipo de orientação sobre o que fazer com seu dinheiro? O planejamento financeiro pode ser a salvação de muita gente. E é por isso que apresento para você mais um conteúdo educativo do mercado Bitcoin. Uma série de podcasts que tem como objetivo ser a ponte, ajudar você a entrar na nova economia digital. Então nós vamos orientar, informar e ajudar todo mundo a saber como lidar com o seu dinheiro, como investir, quais são as boas opções para o seu perfil e muito mais. Mercado Bitcoin apresenta MB Criptofinanças. Quem chega antes vence. Sejam todos muito bem-vindos. Sou Analisa Blando e vou te acompanhar durante toda a série MB Criptofinanças. A cada episódio, vamos conversar com especialistas do mercado para trazer muitas dicas e novidades para você. E junto comigo está o jornalista Cláudio Rabin, que é diretor do Portal do Bitcoin. Seja muito bem-vindo, Rabin. Muito obrigado, Ana. E hoje a gente vai trocar de lugar. Eu vou usar as minhas habilidades de jornalista investigativo para revelar para o público quem é Analisa Blando. Vamos juntos? Bora! Me conta um pouco, assim, desse início, né? Eu já investiguei algumas coisas a teu respeito. Ai, meu Deus. E eu sei que você casou com 17 anos e se emancipou nessa idade. Como foi esse início de carreira ali no embrião de Ana? Então, aos 16 anos eu conheci meu marido, que é meu marido até hoje. Ele jogava vôlei. Renan Dalzotto, é técnico de vôlei, fez toda a carreira no voleibol. E a gente começou a namorar e ele ia jogar na Itália. Então eu tive que casar. Então meu pai teve que me emancipar aos 17 anos. Aí a gente casou e fomos morar na Itália. Mas e foi simples isso? Como foi o processo de lá? O dinheiro era farto, era curto? Como funcionava? Olha, foi bem desafiador. Eu sempre quis ser independente financeiramente. Só que eu estava entrando na faculdade. Então, e também modelava. Eu queria ser independente, então eu trabalhava de modelo. Um dia e não gostava muito, porque era muito difícil. Eu morava em Parma, tinha que trabalhar em Milão. E era muito difícil essa coisa no trem, às vezes piadinhas, porque brasileira, modelo, prostituta. Naquela época tinha muito preconceito. Então não era fácil, não era uma atividade que eu gostava muito. Então o Renan falou assim, qual que é o teu problema? Eu falei, eu quero ser independente financeiramente. Aí no dia seguinte, ele foi no banco, fizemos uma conta conjunta e falou assim, agora você vai cuidar. Só que a gente tem que fazer um pé de meia. Porque ele ia parar de jogar, ele é 11 anos mais velho, ele tinha 28 anos na época e a carreira acabava mais cedo que acaba hoje por conta das lesões. Então eu comecei a ter que economizar, meu sogro me entregou a pastinha do imposto de renda, que também era um outro desafio enorme, porque não tinha Google na época, né? Então não tinha internet, então eu tinha que economizar, tinha que fazer a declaração do imposto de renda, Brasil, Itália, e tinha que saber investir. Mas eu ainda queria entrar um pouco assim nessa visão. Você já tinha uma visão de que a carreira de um jogador de voleibol é curta. E qual que é o pulo para entender esse problema? Olha, a grande maioria dos atletas acaba sua carreira sem dinheiro. É muito triste essa realidade. E o voleibol não te permite ganhar mundos de dinheiro que você vai ser independente financeiramente. E é uma carreira curta, aí aos 35, 37 anos a pessoa tem que se reinventar, começar uma nova carreira sem ter passado por todo aquele processo de formação. Tem que iniciar uma nova carreira, então é muito difícil isso. E a gente tinha muito essa consciência. Então a gente economizava tudo o que podia para fazer um pezinho de meia para essa transição. E eu estava na faculdade, eu fazia direito na Itália, né? Só que eu fiz 4 anos e não conseguia me formar porque eu não falava latim. Eu empaquei no latim. Tinham provas de direito romano que não tinha jeito, eu não sabia fazer. Aí eu não terminei e acabei me formando em administração. E aí vocês foram juntando dinheiro, já começou... Quando que você começou a brincar de operar? Lá. Então, a primeira operação que eu fiz foi, na época, ainda não tinha o euro. Então, a dívida inglesa, os títulos da dívida inglesa estavam pagando taxas boas de juros. Então, a gente
tirou lira, né? Transformou a lira, a moeda italiana, em libra esterlina. E foi ótimo, porque realmente as taxas de juros estavam bem boas naquela época. Só que quando eu fui trazer o dinheiro de volta, o câmbio, não tinha pensado que tinha câmbio também. As moedas mudaram, né? Os valores, e a gente acabou perdendo dinheiro em câmbio. Eu falei, meu Deus, que negócio complicado, mas interessante. Ali eu comecei a querer muito aprender sobre investir. Dá para dizer assim, resumindo, né, que vocês ganharam nos juros, mas tomaram porrada no câmbio? Sem dúvida. Bem isso. Isso é mais ou menos para situar a gente. Em que ano mais ou menos é isso? 1990 no máximo. E 90. E aí, mas aí o bicho do dinheiro te mordeu. Sim, eu entendi que é muito complicado. Você economiza um monte, né? Passa um trabalho danado e aí você não vai cuidar bem do dinheiro que você investe. Então, isso é um planejamento financeiro, é a base do planejamento financeiro. É você conseguir gastar menos do que ganha e depois saber investir. Aí, para ser um planejamento financeiro ótimo, você tem que investir com base nos seus objetivos, que é o mais indicado, para você também não fazer bobagem de investir, por exemplo, em ações ou comprar muitas criptomoedas para um dinheiro que você quer dar entrada, por exemplo, num apartamento daqui a um ano. Esse dinheiro você precisa de investir de uma forma muito mais serena, muito mais conservadora, porque você vai precisar dele no curto prazo. Então, você não pode investir que pode ter um grande potencial de compra, de valorização, mas são ativos que eles podem se desvalorizar também, não é? Então, quando é legal você investir em criptomoedas, em ações, aquilo que tem volatilidade? Quando você tem objetivos de longo prazo. Então, o objetivo, saber investir de acordo com o objetivo, é muito importante para acertar e fazer um bom planejamento financeiro. E nessa época também você foi mãe, né? Teve 2 filhos. E como foi para conciliar essa entrada, essa visão de mundo, de mercado financeiro, com o papel de mãe? Então, sempre nessa pegada, quando a gente voltou para o Brasil, nasceu Gianluca. Eu fiz uma loja, tive uma loja da Giovanna Baby um período, mas o Gianluca, o meu filho mais velho, teve leucemia. Então, eu consegui, por sorte, vender a loja e me dedicar a ele. Isso foi fantástico. Depois veio o Enzo. Com 10 anos de casados, tivemos o Enzo. E também aos 6 anos, então teve alguns momentos que eu precisei me dedicar à maternidade, quando eu descobri que o Enzo tinha déficit de atenção. Também parei para me dedicar e cuidar do Enzo. Ao longo da jornada, eu fazia atividades profissionais que me permitiam ter essa vida um pouco mais de nômade. Então, trabalhei bastante com o mercado imobiliário, tive uma pequena construtora, uma incorporadora, comprava casa, reformava e vendia. A gente ia fazendo do jeito que dava. Então, mas em algum momento também teve uma hora da virada, né? Foi ali que 2008, crise da subprime, aquele caos no mercado mundial. Então, naquela época, a gente tinha ido morar na Itália, o Renan foi ser técnico da Sisley Treviso. E eu estava com os meninos e começou aquela crise, meus amigos me ligavam e a gente não estava entendendo nada. Eu era uma investidora amadora e eu gostava muito, queria aprender, mas eu vi ali que eu falei, meu Deus, preciso aprender bem mais. Então, quando a gente voltou para o Brasil, eu fiz uma pós-graduação de investimentos no mercado de capitais, me certifiquei planejadora financeira e aos 39 anos eu fundei a Par Mais. Então, mas espera aí, avançamos demais. Vamos voltar. Par Mais, a gente está falando ali por 2011, por aí, certo? Mas antes, eu queria entender, assim, como era comprar e vender ação nessa época? Pois é. Meus filhos, eu sempre gostei muito disso. Quando eu aprendi a mágica do juro composto, eu pirei. A mágica da rentabilidade composta, que é rentabilidade sobre rentabilidade. Então, você aplica 100, no mês seguinte você aplica 100 e ganha 2%. Então, tem 102. No mês seguinte, eu não vou ter 104. Eu vou ganhar sobre os 2 que eu já ganhei no momento anterior. Então, eu juro sobre o juro, a rentabilidade sobre a rentabilidade. Quando eu aprendi isso, eu falei, meu Deus, é muito legal, muito interessante esse universo dos investimentos, preciso aprender mais. Então, eu fui me dedicar a aprender. Mas ali também se deu uma bola dentro, né? Do ponto de vista de investimentos. Eu dei. Porque eu era uma investidora amadora. Então, eu já tinha aprendido muito sobre isso. Meus filhos não tinham dinheiro na caderneta de poupança, eles tinham ações.
ações da Perdigão, de empresas que nem existem mais. Eles tinham ações, né? Eu já sabia disso. E eu surfei, a gente surfou uma onda de 2003 a 2007, que qualquer coisa que você operasse na bolsa, você ganhava dinheiro. Era um espetáculo. Qualquer bobagem dava dinheiro. E eu peguei, surfei aquela onda então eu tinha bastante conhecimento. Quando a gente resolveu voltar para o Brasil, com o dinheiro da rescisão do Renan, a gente comprou títulos da dívida da Vale e da Petrobras. Mas peraí, nessa época ninguém estava ganhando dinheiro mais. Então, tinha caído, as pessoas estavam saindo, estavam fugindo de Vale, fugindo de Petrobras, com medo, porque estava tudo derretendo. Exatamente. Eu me lembro, porque, assim, desculpa pai, mas meu pai tomou um tufo nessa. Então, tanto com ações quanto títulos da dívida também, porque ninguém queria. Todo mundo queria deixar o dinheiro lá e emprestar para o governo americano, que era o seguro. Mas eu conheço a Vale, eu conheço a Petro, elas estavam indo bem. Era evidente que aquilo era um cenário, era um problema grande, mundial, mas a qualidade de emprestar dinheiro para Vale e para Petro não tinha muito risco, eu ia receber aquele dinheiro. E ali, depois que começou a recuperação, acho que em um ano a gente ganhou 80%, 90% em um ano. Pena que era só o dinheiro da rescisão, que a gente não tinha tanto dinheiro assim, senão a gente tinha feito a nossa vida. Mas foi uma aposta arriscada, na época. Não, assim, para quem entende, nem tanto, né? Porque a empresa estava gerando lucro, estava indo bem, o prazo não era tão longo, era um risco muito bem calculado e que uma hora ia voltar. E como investidora, como planejadora, você sente que foi um pouco assim a sacada que mudou a tua vida? Ela não mudou, porque não era um mundo de dinheiro. Teria mudado. Mas mudou a crise. E a profissão, a descoberta da profissão do planejador financeiro, isso mudaram a minha vida. Eu descobri aos 39 anos como trabalhar e ser muito feliz no trabalho. Mas eu quero explorar um pouquinho esse ponto. Te mostrou, te deu segurança do que você era capaz de fazer? Ah, com certeza. Com certeza. Essa segurança a gente adquire. O errar, o estudar, o se aprofundar, entender os erros, tudo isso vai te dando quilômetro rodado, vai te dando experiência, aprendizado, bagagem. E, claro, eu fui buscar na academia também, fui estudar. Né? Acho que até uma tendência das mulheres a gente tende a se aprofundar mais quando vai fazer alguma coisa. Então, realmente... Só que eu fui estudar e acabei montando um negócio porque eu não encontrava no mercado alguma coisa parecida. Era aí que eu queria chegar. Esses quilômetros acumulados te levaram a criar a tua própria empresa. Sim. Que empresa era essa? Agora, o que ela se tornou? O que não existia no mercado que você queria colocar? Então, o mercado é feito de vendedores de ativos, de produtos. E eu queria encontrar no mercado, eu queria comprar. Eu queria que alguém me ajudasse assim, olha, o que é bom para ti, para o teu momento de vida, para a tua capacidade financeira, patrimonial, para o teu conhecimento, e para esse momento do mercado, é legal para você ter na sua carteira renda fixa, essa aqui, porque aquela ali tem muito risco, multimercado, cripto, o que for. Mas alguém que me ajudasse a montar o melhor conjunto de ativos para mim, sendo bem personalizado. O planejamento financeiro, ele te dá isso e muito mais. O planejamento financeiro, ele te ensina, ele cuida de aspectos tributários, aspectos sucessórios como que você ganha, como que você gasta e te ajuda a investir. Então, eu montei esse tipo de negócio, que era o tipo de negócio que eu queria encontrar no mercado. Que era a Par Mais. Que era a Se a gente pudesse definir a Par Mais brevemente, como que a gente define? É uma empresa de gestão de patrimônio e planejamento financeiro pessoal. A questão de você ter se apaixonado pelo planejamento financeiro, o que é? Por que isso vai ajudar uma pessoa? Planejamento financeiro muda a relação das pessoas com o dinheiro. Mostra, dá clareza, dá lucidez, mostra onde que a pessoa está. Ela entende onde ela está, ela entende o que ela tem, o que ela precisa para ter as coberturas necessárias e como que ela faz para chegar lá. Então, ele dá tranquilidade, segurança. Então, a força de fazendo o planejamento financeiro era uma consultoria
bem personalizada. A gente ia conhecendo mais os nossos clientes e a metodologia, e essa tranquilidade, essa felicidade, essa gratidão dos clientes com essa entrega de serviço, ela não tem preço. Apaixonante. Ana, eu não quero desconfiar do que tu está falando, tá? E nem do teu trabalho. Mas planejamento financeiro não é uma coisa tipo assim, sei lá, o meu médico quer me cortar isso, me cortar aquilo, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Que assim... É muito chato se for, né? Não, é sobre gastar melhor. É sobre aproveitar melhor os recursos que a gente tem. É sobre... ter o controle da sua vida financeira na mão. É muito mais do que ficar anotando a conta do cafezinho, que é muito chato. E você acha que isso garante uma liberdade individual maior para uma pessoa? Sem dúvida, sem dúvida. Porque quando você sabe onde você está, você entende o que você precisa, quanto que você gasta, porque a maioria das pessoas não sabe quanto gasta, não sabe quanto ganha, não sabe se está investindo direito seus recursos. Então dá muita ansiedade. E gastar mal ou fazer bobagens, tipo, esqueci de pagar, entrou no cheque especial, paguei um monte de conta, esqueci de controlar a conta corrente, esqueci de pagar o cartão de crédito. Tudo isso destrói muito patrimônio, destrói dinheiro, destrói recursos que depois a pessoa precisa usar. Então, o planejamento financeiro não é aquela coisa, você é muito focada em dinheiro, você é muito apegada. Não. O dinheiro é um meio para nos dar segurança, para nos dar felicidade, alegria. Claro que ele não resolve tudo, ele não resolve saúde, ele não resolve um monte de coisa. Mas ele dá muita tranquilidade, deixa muita gente dormindo melhor quando ela tem esse controle da vida financeira na mão. E eu tenho uma impressão também que naquela época ali, a gente está falando 2011, 12, as informações eram mais escassas. Hoje em dia, eu sinto que o dinheiro está na moda. Todo mundo fala o tempo inteiro sobre dinheiro. E a competição do mercado, as melhores informações, também levaram os preços dos produtos financeiros a baixarem um pouco. A gente está falando aqui de uma época também que, fundo de renda fixa cobrava 5% de taxa de administração. Isso é absurdo. Mas sempre cobrou. 3, sempre cobrou, sempre foi assim. Quando eu me tornei planejadora financeira, que eu comecei a estudar fundos de investimento, títulos de crédito, você começa a estudar um monte de coisa, que uma coisa é o conhecimento teórico, depois no mundo real que você vai descobrindo as coisas. Então, taxas de administração sempre foram muito altas para renda fixa, porque o Brasil sempre teve taxa de juro alta, então... Historicamente, né, nos últimos anos é que a coisa tem mudado, dependendo da época do ano. Mas não era uma realidade. A gente sempre pagou taxas de juros muito altas, o governo sempre precisou de pagar muito para se financiar. E os bancos que não tinham competição cobravam o que queriam. E aí as pessoas não conseguem entender, porque tem inflação no meio. Então, às vezes, o dinheiro ele perde para a inflação, mas ele aumenta de número. E o banco levando vantagem. Então, essa realidade mudou porque gente como a turma da Par Mais começou a bater. Olha que absurdo. É um assassinato do dinheiro. Isso é um crime do dinheiro. E aí as taxas têm caído muito. As taxas cobradas por fundos. Porque uma coisa é você cobrar 2% ao ano de um fundo multimercado, onde o gestor tem muito trabalho... porque ele tem que fazer várias estratégias dentro desse fundo multimercado e passa muito trabalho tentando entender cenário, do que fundo de renda fixa, que pode pegar o estagiário, entra o dinheiro, compra o título. Entra o dinheiro, compra o título. Alguém resgatou o dinheiro, vende o título para pagar o cotista lá do fundo. Então, não tem trabalho. Então, não tem justificativa para cobrar tão caro uma taxa de administração. Então, as pessoas precisam se ligar nisso. Ainda tem muita gente que aplica seus recursos em fundos antigos que tem taxas muito altas. Então, fundo de renda fixa você não pode pagar mais, sei lá, do que 1% ao ano. Estaria uma boa remuneração, dependendo da estratégia, né? Tem alguns que são high yield, que daí são de crédito privado, mas assim, poxa vida, tem que batalhar por... Pra gente como a gente, assim, jornalista, é 1%. Pra gente como a gente, é até menos, porque se você está situado, você consegue achar ativos legais. E o que é o produto mais sacana do mercado financeiro? Olha, tem vários. Tem o seguro resgatável, que é bem ruim. COI, que é
muitas vezes ele é montado para remunerar. Muitas vezes os COIs são montados para remunerar quem montou, né? Então, por quê? O COI também usa um pouco essa coisa dos vieses comportamentais, que tem uma coisa assim, poxa vida, quando eu sei que eu vou pegar meu dinheiro de volta, olha, você vai pegar o seu dinheiro de volta. Então, você aplica lá R$100. Daqui 2 anos, você vai receber os 100. Se não der certo a operação do COI. Então, a maioria deles devolve o valor que você aplicou inicialmente, nominalmente. E, no longo do período, COI assim, então. Vamos voltar um pouco e explicar um pouquinho, abrir um pouco brevemente o que é o COI. O COI é um certificado, né? Ele é uma operação estruturada. Então, geralmente, você negocia com o investidor. Olha, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai aplicar em determinadas ações. Se essas ações dessas empresas aqui forem bem no período de 2 anos, você vai ganhar toda a rentabilidade delas. Se elas forem mal, a gente devolve o capital que você investiu. Geralmente, a maioria deles são assim. Só que elas já são feitas, às vezes, geralmente tem uma empresa ruim ali no meio, que depois de 2 anos, você vai só receber o seu dinheiro. Só que nesses 2 anos, você perdeu para a inflação, você deixou de ganhar juros. Então, é uma brincadeira. Por que é tão utilizado o COI? Porque a taxa de remuneração para o agente que te vende é bem alta, muito mais alta do que se ele te oferecer fundos de investimento, por exemplo. Então, no final do dia, o agente autônomo, que tem muitos agentes autônomos, são muito legais, mas muitos deles, como toda profissão, no final do dia as pessoas têm que é o trabalho delas, é a remuneração do trabalho delas. E aí tem gente que tem uma visão de curto prazo, quer ganhar dinheiro, botar o seu dinheirinho no bolso, e acaba oferecendo produtos que não são legais para o investidor. Então, eu acho interessante que o COI, ele parece uma abstração para muita gente, né? Enquanto produtos como renda fixa são produtos mais simples de entender e para quem está, às vezes, entrando, quem está buscando mais segurança, vai se direcionar mais facilmente para a renda fixa. Sem dúvida. Onde as regras do jogo me parecem mais claras. Sim, porque a renda fixa, o que é fixo é o combinado inicial. As regras estão pré-definidas no momento da aplicação. Então, ela pode ser pré-fixada, pós-fixada e indexada. Então, assim, olha, eu vou emprestar um dinheiro para o governo brasileiro, que tem lá, tipo Tesouro Selic. Ele é pós-fixado, por quê? Porque ele vai acompanhar a taxa de juros do governo brasileiro, que é a taxa Selic. Então, ele chama Tesouro Selic. Então, se a Selic sobe, você vai receber aquilo, se a Selic cai, você vai receber aquela taxa. Então, você é renda fixa porque está negociado a taxa. Está negociado que você vai acompanhar a taxa Selic. Então, se ela está 13%, você ganha 13% ao ano. Se cai para 12%, você ganha 12%. É pós-fixada. Tem aquelas que são indexadas, que é atrelada à inflação. Então, a inflação geralmente medida pelo IPCA, porque tem vários índices de inflação também. Então, muitas delas, né, a maioria é IPCA. Então, você sabe que você vai ter o seu dinheiro reajustado pela inflação, mais aquela taxa que você contratou no momento da negociação. E a pré-fixada, vou te pagar 10% ao ano. Você sabe certinho, ali você sabe direitinho quanto você vai receber. Mas é possível ter inovação dentro do mercado de renda fixa? Sim, e o mercado Bitcoin inovou. Estou encantada com a renda fixa digital. A gente pode, como um fundo de investimentos, você compra cotas e nesse fundo de investimento o gestor vai lá e compra um monte de títulos. A mesma forma, a gente pode fazer agora através de token. Você pega um token que é lá do blockchain e você pega, por exemplo, um precatório. Precatório é uma dívida de algum governo estadual, governo federal, com alguém. Tem alguns precatórios que estão vencendo, que estão lá, o governo já pagou, já depositou em juízo, só que é uma questão de tempo concluir a ação para a pessoa conseguir receber esse dinheiro. O detentor desse precatório não quer esperar. Então alguém vai lá e fala assim, vou pagar para você tanto para eu ter o direito sobre o seu precatório.
Vamos supor que é um precatório de 10 milhões de reais. Pô, quem é que tem 10 milhões? Não é todo mundo que tem 10 milhões de reais para comprar esse precatório. Queria eu. Né? Então, aí o que eles fazem? O que o token faz? A tokenização faz? Pega aqueles 10 milhões e fatia em pedacinhos de 100 reais. Então, todo mundo pode chegar lá no mercado Bitcoin e comprar o token. Pode comprar 100 reais, 200 reais, é um pedacinho de um precatório. E ganhar os juros por isso. Então, mas qual que é a diferença de eu pegar e pegar esses mesmos 100 reais e comprar um pedacinho de Bitcoin? Você também pode comprar um Bitcoin. Aí é a forma como você está gerindo a sua carteira. Mas a renda fixa, ela é muito adequada para quem é conservador, quem não gosta de volatilidade. Tem gente que perde o sono. Não dá para a gente expor nosso dinheiro a muita volatilidade também. Só aquele dinheiro de longo prazo, que a gente tem um universo de 5 anos, porque sempre tem crises, o mundo tem crise, assim como o mercado de ações, o mercado de criptomoedas é muito volátil também. Então, a parte que a gente coloca em criptomoedas deve ser, a gente até fez uma metodologia, a gente desenvolveu uma metodologia, no limite de 8%. Para aquele perfil agressivo, para aquele investimento de longo prazo, para aquele objetivo de longo prazo. Renda fixa, ainda mais quando as taxas de juros do governo brasileiro estão altas, porque ela baliza todas as outras. Se a Selic está alta, para todo mundo que quer tomar dinheiro emprestado, quer emprestar dinheiro, vai estar mais alta. A renda fixa digital paga mais que o governo? Sim. Todas as outras dívidas precisam ser mais... Para o investidor estar disposto a tomar o risco, né? Pô, eu vou emprestar dinheiro para alguém e eu posso... Sempre existe a possibilidade de não receber em qualquer coisa. O banco pode quebrar, a empresa pode quebrar, né? Então, eu quero ganhar mais, porque eu posso emprestar o dinheiro para o meu governo. E, como é token, e aí através do token, transparente, imutável, porque é em blockchain. Então, a qualidade dessa renda fixa, ela fica muito interessante, e não tem muitos intermediários. Se não tem muitos intermediários, a remuneração para o investidor, ela é maior do que em outros produtos de renda fixa do mercado financeiro. Então, a renda fixa digital, ela traz essa inovação, que é essa aplicação excelente. Você pode ter um pedacinho de um ativo de grande valor, ele é imutável, é transparente, então você tem menos intermediários, então a negociação, a rentabilidade, ela fica mais interessante e ainda tem uma tributação que é diferente. A tributação é tributação de cripto. A gente até tem um e-book muito legal da Ana Paula Rabelo, que é bem legal da gente, do ouvinte saber e olhar, quando ele for fazer qualquer investimento em cripto, como é que se paga o imposto sobre isso. Tá, mas o que o ouvinte quer saber é assim, a gente vai pagar menos imposto ou mais imposto? Menos imposto. Ah, não, aí sim. Até 35 mil reais, até 35 mil reais por mês que eu posso vender, que a pessoa pode vender, é isento de imposto. E depois, se eu vender mais de 35 naquele mês, é que eu vou pagar o imposto, eu vou pagar o imposto do ganho de capital, que é 15% sobre o que eu ganhei, sobre a rentabilidade. Quando você investe em renda fixa tradicional do mercado financeiro, ela começa a tributação em 22,5% sobre a rentabilidade. Só depois de 2 anos você vai pagar 15%. Então, é uma vantagem tributária extraordinária também. E a gente está falando também de questões de comportamento, né? A gente fala da renda fixa como um aspecto mais seguro e a gente fala de uma perspectiva mais agressiva no investimento em criptomoedas. E você é também uma estudiosa do próprio comportamento humano. Eu queria entrar um pouco, assim, já que a gente vive nesses momentos de grande oscilação, não só do mercado de criptomoedas, mas do mercado de ações também. A gente vê gente se comportando em manada, né? Como chama? As sardinhas indo todo mundo indo pelo mesmo caminho, fazendo a mesma coisa, estando exposto ao comportamento do amigo. Você acha que assim, o homem é talvez mais exposto a esse tipo de viés comportamental? Sem dúvida, sem dúvida. Existe essa área das finanças,
que chama Economia Comportamental ou Finanças Comportamentais. Em 2002, 2 psicólogos ganharam o Nobel de Economia porque eles conseguiram provar. Um já tinha morrido, não ganhou o Nobel, né? Mas a descoberta foi dos 2. Eles conseguiram provar que quando a gente perde um dinheiro, um dinheiro, é uma dor muito grande que quando a gente ganha o dinheiro, para ser a mesma intensidade, eu tenho que ganhar 2,5. Então, a intensidade da perda é muito maior do que a intensidade do ganho. A partir daí, vieram vários estudos, vários Nobels, vários psicólogos vêm ganhando o Nobel de Economia, provando que nós temos comportamentos muito semelhantes. Nós temos esses vieses. A gente acha que está fazendo um bom investimento, que a gente sabe o que está fazendo, que a gente é racional. Na verdade, a gente não é racional, principalmente quando o assunto é dinheiro. Resumindo assim, é como se o medo de perder fosse maior do que o prazer de ganhar. Exato. Exatamente. Tem até uma história de um tenista que ele tinha tanto... E se aplica em várias áreas, né? Então, se aplica muito no esporte. Eu, obviamente, olho muito para o esporte. E quando aconteceu isso, inclusive, eu conversei, quando eu descobri isso, eu falei, Renan, você é muito, muito enviesado. Mas tem a história de um tenista que ele jogava... Ele tinha tanto medo de perder que ele ficava tão desesperado quando ele estava perdendo que ele só queria trocar bola, ele não queria viver o momento da perda. E ele ia e acabava ganhando e revertendo jogos, né? Então, assim, e muita gente, o que faz? Quando começa a perder, quando o assunto é dinheiro, ou fica agarrada naquele viés da esperança, né? Fica agarrada ali, não, mas vai voltar um dia, vai voltar, e carrega aquilo, né? Ou sai vendendo. No efeito manada, sai vendendo antes da hora, né? Então, é muito comum investidor, pessoa física, vender na baixa e comprar na alta. E a gente vê esse comportamento muito em qualquer mercado, né? O efeito manada, ele é terrível, porque as pessoas, elas vão muito de moda. E muita gente conta vantagem. Você não vê em nenhum fórum as pessoas dizendo que perdeu, só vê o que ganhou. Né? Então, o ser humano adora também contar uma vantagenzinha. E aí, então, assim, quando está o mercado em alta, por exemplo, o que acontece? O Bitcoin, as criptomoedas, elas estão passando por um momento de baixa, assim como o mercado de ações. Porque a gente viveu uma pandemia. A pandemia, ela desregulou, esculhambou o mercado mundial. A gente teve um problema de oferta e demanda de um monte de coisa, inclusive de carro, que a gente até vai falar sobre isso. Então, de não ter pecinha para carro, e muita gente que se aposentou, muita gente ganhou dinheiro, os governos deram dinheiro para muita gente que parou de trabalhar, então a gente não estamos com problemas de logística no mundo inteiro, então a inflação subiu, bagunçou todo esse cenário, e todos os ativos de risco, mercado de ações, todos os ativos de risco, mercado de criptomoedas, está em baixa, porque todos os governos do mundo inteiro estão aumentando suas taxas de juros para conter a inflação. Por isso que é um bom momento de se investir em renda fixa nesse momento. Então, o investidor, ele não precisa ficar... É legal também a gente fazer esse caminho tático da gente fazendo as trocas ao longo das épocas, de acordo com o cenário macroeconômico. Mas eu acho que tem elementos a mais aí. Me parece que essa é a nova economia dá medo. As pessoas têm medo. Tem muitos golpes na praça. As pessoas acreditam nos estelionatários. Os caras sabem criar uma narrativa, montar uma história de modo que eles consigam surfar em cima de um certo efeito manada, mesmo que diminuto. Sem dúvida. E tem um viés que é complicado. É assim, quando as pessoas percebem que tem o potencial de ganhar muito dinheiro, e principalmente os homens são mais expostos até por uma questão hormonal. E aí as pessoas ficam inebriadas com aquela possibilidade de ganho, tendem a não controlar, mas não querer enxergar todos os outros aspectos.
as mulheres são muito menos expostas a esse viés, porque geralmente elas estudam mais para se aprofundar, elas são mais conservadoras, elas são menos impulsivas, então elas não se jogam na primeira conversa. Os homens vão lá, pô, tá todo mundo investindo dinheiro, tá ganhando 10% ao mês. Gente, eu tô ganhando 10% ao mês. Não, como assim? E quando a gente fala em... 10% ao mês? Muitas das pirâmides prometem 10% ao mês garantido. Toda vez que alguém te garantir, olha, corre, que é... Ou o cara é muito irresponsável, ou aí tem confusão. Nunca existe garantia de rentabilidade. Não existe isso. Você até não pode falar. Quem é agente do mercado financeiro não pode falar que é garantia. E aí eles prometem 10% ao mês. Muitas vezes te fazem... chamar mais pessoas, né? E eles vão te pagando essa remuneração, porque aquele cara que entra também é dali que vem o dinheiro novo. E vai pagando, até que chega um momento que rui, né? Que não tem mais... que todo mundo começa a resgatar e aí falta dinheiro no mercado, né? Tipo uma corrida de saques, assim. Então, essa é a base da pirâmide, né? Assim, é a base dessa pirâmide. E tá muito na moda usar o Bitcoin. E tem uma outra coisa que as pessoas, quando perdem, elas têm vergonha, né? Sim. As pessoas, as vítimas de estelionato, elas ficam muito envergonhadas. Eu já tive clientes, teve algumas vezes de clientes que estavam envolvidos com estelionatários e até 2 vezes eu interferi. Depois fiquei proibida pelo Amorim, meu ex-sócio, meu marido, meu marido Renan também falou, de jeito nenhum, você não se mete mais. No começo, eu queria resolver todos os problemas dos clientes, mas né, me meter com o estelionatário pode ser perigoso, né? Eles são muito convincentes, né? Não. São profissionais. E a pessoa que é vítima, ela fica muito envergonhada. Ela fica muito humilhada. E ela não quer, ela se sente culpada. O que é uma bobagem, porque ela foi a vítima do estelionatário. Só que essa culpa, essa angústia, muitas vezes impede ela de denunciar, de contar. Então, às vezes demora para esse esquema ruir, porque como é que ele vai acabar? Quando muitas pessoas pedirem resgate, porque vai faltar o dinheiro. E aí vai quebrar. Então, também agora, nesses momentos de baixa do mercado cripto, também é bom para dar uma limpada. Uma limpada nesse tanto de pirâmide que está usando o Bitcoin. Mas só está usando, porque antigamente usaram boi gordo, Forex, cada hora eles pegam alguma coisa. Avestruz. Cada hora é alguma coisa para enganar as pessoas de bem. Você sabe que quando eu comecei no mercado foi 2018. 2019 estava infestado de pirâmide o mercado de criptomoedas. E no portal do Bitcoin, a gente começou a cobrir esse tipo de coisa também, porque a gente sempre estava do lado da ponta mais fraca, né? Daquela pessoa que era o investidor inicial. E eu conheci o famoso rei do Bitcoin. Ah, é? Um dia. Como é que foi? A gente já estava dando matéria sobre eles, sobre o Bitcoin Banco, né? E um dia ele promoveu um evento no Hotel Unique. Chiquérrimo. E olha, tinha muita gente lá. Muita gente. Chegando lá, eu fui. Aí eu tive uma ideia assim, eu sabia que o rei do Bitcoin, a vida dele era uma projeção absurda de riqueza, né? Então era jato particular, calçados Labotan, ternos de ultra grife. E eu, bom, não é o meu perfil, né? Eu sou jornalista. Aí eu fui no Hotel Unique e antes eu tava em casa e tal, eu pensei, não, vou de jaqueta de couro. Mas tudo bem, não é que eu tenho uma cara de bad boy, tem essa cara de nerd aqui, mas pelo menos fui botar alguma coisinha. Aí fui pra lá, cheguei lá na recepção, eu tinha sido convidado pela assessoria de imprensa, né, pra ir no evento, dei o meu nome e a recepcionista fez uma cara assim, não, teu nome tá na lista de quem não pode entrar. Porque você é um ótimo jornalista investigativo, que eu sei. Porque a gente já tinha dado algumas matérias críticas e eles tinham ficado de cara. Ficaram pé da vida. Aí eu pensei, vou embora ou fico? Eu vou ficar. Eu fiquei ali na frente, esperando a oportunidade de conseguir entrar. Aí em algum momento chegou uma pessoa que eu conhecia, eu já estava ativando meus contatos também, que já estavam lá dentro, tentando entrar. E aí chegou um cara que me conhecia, e ele disse, não, falou para a recepcionista, né, libera.
Aí teve que vir uma outra pessoa ainda, o vice-presidente, para liberar a minha entrada. Eu entrei e esse cara me chamou e disse, vem. Quando ele falou, vem, eu senti, né? Vem. Aí a gente desceu um andar, né, que tem uma escada rolante, e foi indo, foi caminhando. E eu sabia onde ele estava me levando. Ele estava me levando para falar direto com o Cláudio Oliveira, que é o rei do Bitcoin, que está preso hoje em dia, inclusive, foi preso pela Polícia Federal. E aí eu fui e ele me colocou cara a cara com o rei do Bitcoin. E como é que foi a conversa? E na hora, ele disse, então você que é o jornalista que fica criticando a gente. E aí na hora veio um pensamento assim, escalo ou desescalo? Eu pensei, não, você é o mais profissional possível. Eu falei para ele, olha, vocês são como qualquer outra empresa do mercado, a gente critica e tem posturas de cobertura igual para todo mundo. E aí, estelionatário, quando vê que a coisa não é tão complicada, ele tenta ser sedutor, né? Ele diz, não, a gente adora o papel da imprensa, vocês são nossos amigos, etc. Aí ficou conversando um tempão comigo e ainda disse no final da conversa assim, não, pega o CPF da tua avó e usa na nossa empresa. Ainda te ensinou a fazer confusão. Me ensinou não, queria que eu fizesse, né? Mas eu nunca quis entrar. Só que isso que você falou do efeito manada é interessante porque eu fui conversando com todo mundo no evento para entender também como funcionava. E no final do dia, eu me senti meio como se assim, eu fosse o babaca que não estava ganhando dinheiro fácil. E você ficou tentado a? Eu fiquei tentado como um ser humano normal. Olha, tá vendo? Só que no fim das contas, o que aconteceu? Todo mundo perdeu dinheiro. Tá vendo? Gente, pirâmide é impressionante. As pessoas realmente... E é essa coisa, se tá todo mundo surfando essa onda, por que eu não posso surfar essa onda? E aí todo mundo vai nessa história. O efeito manada, realmente, ele leva muita gente para fazer maus negócios. Uma coisa que você comentou agora eu achei interessante, porque nesse evento também era muito mais homem do que mulher. E tem esse perfil da mulher que talvez, posso estar errado aqui, você me corrija, que pensa no longo prazo e está menos sujeita a cair nesse tipo de golpe de pilantra. Sem dúvida. A essência feminina tem questões fisiológicas e tem questões culturais. Mas a essência feminina, a gente, né, as mulheres ficavam nas cavernas cuidando dos filhos, enquanto os homens iam à caça. E o homem, lá 10 mil anos atrás, quando, né, 20, sei lá, quando a gente era no tempo das cavernas, antes da gente entender de agricultura. Então, naturalmente, o homem é mais impulsivo, mais agressivo, e a mulher é mais conservadora, mais cuidadosa. As mulheres tendem a ter mais visão de longo prazo, mulheres na política, mulheres, é impressionante, nas empresas, tendem a ter mais visão, universo mais distante, né? Então pensar mais no longo prazo. Os homens tendem a pensar mais no curto prazo, os homens são mais impulsivos, então eles são mais expostos a se jogar. As mulheres tendem a estudar mais para fazer qualquer negócio, para fazer qualquer tipo de investimento. E tem uma tendência que é terrível também, as mulheres tendem a achar que sabem menos do que realmente sabem. Isso a gente leva, inclusive, nas carreiras, né? A mulher, para se candidatar a uma promoção, a uma vaga, ela tem que cumprir 100% daquelas habilidades requeridas. O homem, com metade, já se joga, não é? Então, assim... Isso no dinheiro, com o uso do dinheiro, é a mesma coisa. As mulheres tendem a achar que sabem menos do que sabem. E os homens tendem a achar que sabem mais do que sabem. Por isso que a grande maioria, a grande 80% dos casais héteros, os homens tomam a decisão sobre dinheiro. Mesmo quando a mulher não é casada, muitas vezes ela pede a ajuda do pai, do irmão, do amigo, do ex-marido. Já teve ex-marido que indicou a ex-mulher para a gente. Então, elas acabam delegando o cuidado do dinheiro de longo prazo, previdência, dinheiro de aposentadoria, né? Seguro de vida e a gestão do patrimônio para os homens. E aí, só para terminar, as mulheres, elas vivem mais. Em média, a gente vive 7 anos a mais do que os homens.
E como todo mundo está vivendo mais, também a chance da gente separar é muito grande e a chance de ficar viúva também. Então, todas se arrependem. E isso inclui mulheres jovens brasileiras. São pesquisas, tem uma pesquisa da UBS que foi feita há uns 2 anos atrás, que mostra isso. Merrill Lynch também fez outra pesquisa muito interessante sobre isso. Pesquisaram mulheres do mundo inteiro. Todas têm o mesmo comportamento. Mas desse jogo homem e mulher, né, casais, e gestão de patrimônio, existe obviamente, como tudo, né, existem complicações aí. Quais são os conceitos que você mais costuma enxergar nessa relação a dois? E aonde está aí a maneira como um planejador financeiro pode atuar? Bom, é muito comum a infidelidade financeira. E a infidelidade financeira destrói casamentos. É o segundo motivo de separação entre casais no mundo, é a infidelidade financeira. O que é isso? Ter patrimônio e não contar, fazer dívida e não contar, comprar demais e não contar, não falar sobre dinheiro e omitir muitas coisas. Isso é muito triste, porque perde a confiança. Só que também é muito comum que isso aconteça, porque as pessoas... A gente não aprendeu finanças pessoais na escola, nem na faculdade a gente aprende. A gente tem que... por isso que eu fui estudar, né? Então, cada um se relaciona do jeito que melhor pode com o dinheiro. Então, muitas vezes, os casais não falam sobre dinheiro porque até falta de educação, né? A gente numa roda de conversa, eu não posso perguntar quanto é que você ganha. Falta de educação, falar de dinheiro, né? Então, muitos casais acabam não conversando sobre dinheiro. E aí, quando descobre, e dependendo do regime de casamento, a gente é sócio, né? Se é o regime de comunhão parcial, os cônjuges... Os casados, eles são sócios. Então, daqui a pouco, você faz uma dívida, a dívida me leva junto. Então, muitas vezes, as pessoas perdem a confiança e se separam por isso. O planejamento financeiro resolve muito isso. A gente só não consegue resolver problemas psicológicos, aí excede a nossa habilidade, o nosso cada um no seu campo, né? Mas você tem algum exemplo? Muitos exemplos, Conta uma história pra gente. Teve chegou uma pessoa, um homem, para conversar com a gente, ele estava arrasado. Porque a mulher tinha feito dívida, e ela ganhava mais do que ele até. Ela tinha feito dívida e não tinha contado para ele. E ele queria separar. E ele estava pronto para separar. E, no entanto, ele dizia, mas eu teria emprestado dinheiro para ela. Aí a gente orientou, ajudou ela. Eles conversaram, né? Então ela foi lá, a gente descobriu o que ela tinha de dívida, como que a gente ia fazer para se reorganizar. Fizemos o levantamento do padrão de vida deles. Então, o que eles precisam para manter o padrão de vida, quanto que eles pagam de aluguel, de água, de luz, não sei o que lá. Uma metodologia muito legal que a gente desenvolveu, com base nas técnicas de finanças pessoais, evidentemente, mas a gente acabou desenvolvendo toda uma metodologia e transformando tudo isso em algoritmo também. E a gente foi desenvolvendo essa metodologia, então a gente faz esse orçamento detalhado para levantar o padrão de vida das pessoas, inclusive despesas que não acontecem todos os dias, IPVA do carro que tem que pagar, a viagem que a gente quer fazer. Então, assim, a gente fez um dimensionamento adequado, né, do padrão de vida deles, viu todas as dívidas, estava pagando um monte de juros, a gente repactou, fez um novo pacote de dívidas deles. E eles conversaram sobre dinheiro e chegaram nos acordos. Olha, eu vou gastar tanto com roupa, ela gostava muito de comprar roupa. Olha, eu vou gastar tanto com imagem pessoal, esse é meu orçamento de imagem pessoal, que daí também ele não incomodava ela, porque ela tinha uma grana por mês para comprar roupa. Deixa ela comprar a roupa que ela quer, né? Cabia no bolso, cabia o pagamento da dívida e eles ficaram muito felizes. A gente fez o casamento financeiro deles. Você salvou um casamento, então? Salvamos vários casamentos. E essa coisa você comentou que, nesse caso, né, a mulher ganhava mais. Isso eu acho que é um novo cenário que está se desenhando no Brasil. Muitas lideranças femininas, né? Tem esse empenho muito maior das mulheres no estudo, na observação, e agora tem um protagonismo maior também na sociedade, das empresas, etc. Mas existe essa nova assimetria... Traz problema? Traz. A gente vive numa sociedade muito machista.
Muito machista. Machismo vem de casa, está dentro de todas as pessoas, está dentro dos homens e das mulheres. Então, é muito difícil a situação. Claro que tem muitas exceções, hoje em dia tudo mudou, está se falando sobre isso. Quanto mais a gente conversa, a gente desmonta esse machismo estrutural, mas ele está muito presente ainda. Então, o homem é muito pressionado. Quando a mulher ganha mais, já vimos muitos casos, a mulher não gosta de pagar conta de homem. Daí que acontece? Pressiona demais. Então, vamos supor que eu ganho 8 e meu marido ganha 2. Juntos ganhamos 10. Aí a pessoa, o homem, geralmente tem que dividir meio a meio as contas. Poxa vida, ele tem 2. Então, o padrão de vida dele é de 2. Só que ela ganha 8. Ela quer ter o padrão de vida de 8. E ele tem que pagar a metade das despesas. Isso sufoca o homem e é muito difícil. Então, até uma das dicas que a gente dá é o seguinte: paga 20%. O homem ganha 2, ele paga 20% das contas da casa. A mulher ganha 8, ela paga 80% das contas da casa. Aí, a gente consegue equilibrar o padrão de vida. E aí, realmente, acaba... Esse conflito, essa angústia, ela não tem mais necessidade de existir. Então, por isso que técnicas de planejamento financeiro mudam a relação das pessoas com dinheiro e dão muita alegria. Então, a gente é muito feliz porque a gente trabalha, atende as pessoas e vê essa diferença na vida das pessoas. Mas invertendo um pouco, né? Para o caso que é um pouco mais padrão ainda na sociedade, que o homem ganha mais e a mulher ganha menos, e às vezes também a mulher pode estar, insatisfeita com o próprio casamento, mas tem medo de sair do casamento, caso ela seja infeliz, enfim. Se a mulher está pensando em se separar, qual a atitude tomar do ponto de vista financeiro, de planejamento? É fundamental o planejamento financeiro. A gente tinha muitos clientes que a gente até teve uma época que a gente falou assim, será que a gente está dando azar? Essa cliente, a fulana, a ciclana, né? Vários clientes separando. Então, uma vez o planejador financeiro veio conversar isso comigo. Será que a gente está dando azar? Aí eu fui observar e não. As mulheres, quando querem se separar, buscam planejamento financeiro para saber se podem se separar. E isso é interessante, porque as pessoas não sabem o que tem, não sabem como se organizar, se está aplicado, como é que elas vão viver, elas ganhando menos para sustentar 2 filhos. Aliás, esse é um problema, inclusive, né, é uma das grandes causas da manutenção da violência doméstica, é a mulher não ser independente financeiramente para poder sair de casa. Ela não tem condição de sustentar uma família, não tem para onde ir, né? Então, isso é uma realidade muito comum. Então, poder se organizar, entender o que ela tem, entender como é que ela vai fazer para viver com o que ela tem, como é que ela faz para otimizar o que tem, o que ela tem, muitas vezes ela não sabe, por causa da infidelidade financeira. Então, muitas pessoas chegam com essa nuvem na cabeça, se organizam e, a partir da organização, consegue buscar uma vida melhor, porque não quer mais ficar casada, né? Então, vai ser feliz em outro canto. Então, o planejamento financeiro ele é um processo muito importante para quem quer tá pensando em se separar, com certeza. Mas você tem algum caso? Vários. Muitos casos. Também tem casos de homem também, né? Tem assim, muitos casos a gente tem de infidelidade financeira, de organização para separação. Temos vários casos, centenas de casos. A gente começou a Par Mais trabalhando, sendo consultores, né? Planejadores financeiros certificados CFP, que é o nome da certificação, da Planejar. Da Associação Brasileira de Planejadores Financeiros. E a gente adquire todo um conhecimento. A força de fazendo a consultoria, de prestando consultoria, a gente foi vendo que as estratégias se repetiam. Porque a quantidade de lei é limitada, a quantidade de cálculo financeiro é limitada, a quantidade de produto financeiro é limitada, de ativo, de jeito de gerir patrimônio é limitada. Se é limitado, a gente pode escalar isso aqui. Então, quando a gente fez a Par Mais, por 5 anos, a gente foi desenvolvendo a metodologia. A gente desenvolveu um baita de um planilhão e ali estava todo o planejamento financeiro. E aí a gente entrou numa nova fase, que era buscar escala no nosso negócio. Então, a gente vai aprender
sobre mercado financeiro, sobre digital, né, o marketing digital, sobre vendas em escala, sobre gestão de pessoas. Então, os outros 5 anos, a Par Mais foi adquirida ano passado pelo grupo 2TM do mercado Bitcoin. Agora se chama MB Asset. E a gente, nessa jornada de 10, 11 anos, metade foi para desenvolver metodologia, a outra metade para aprender tudo isso e tecnologia e transformar nossa metodologia em sistema para ser escalável. E aí, desde o ano passado, a gente foi adquirido pelo MB, né, pelo grupo MB, e agora a gente está aqui, todos nós integrados, nessa nova jornada, juntos com o mercado Bitcoin. Mas essas metodologias, esse conjunto, é aí que entra a famosa biofinanceira? Exato, a biofinanceira, eu tenho muito orgulho. É uma metodologia, aliás, gratuita. Quem quiser, vai lá e faz a biofinanceira no nosso site do mercado Bitcoin. Está lá, biofinanceira. Por meio de perguntas, a gente analisa o momento de vida, porque quando você vai fazer um investimento, não basta só conhecer se você é conservador ou agressivo, ou sei lá, balanceado. A gente também precisa entender o seu momento de vida, capacidade financeira e patrimonial, e precisa alinhar os objetivos. E a gente conseguiu fazer isso, a força de fazer, de tanto fazer, a gente conseguiu fazer isso por meio de parametrização, mas também de muito conhecimento sobre finanças comportamentais. E a gente foi ajustando e calibrando até que a gente conseguiu fazer a biofinanceira. Ela entrega das 700 mil relatórios diferentes, palavras diferentes que a gente consegue fazer, analisa 100 e poucas mil combinações, é um negócio enorme, mas a gente foi conseguindo transformar isso em 5 bios. Então, a gente deu cores e transformou isso em 5 bios. E ali, quando a pessoa preenche, sai o resultado da sua vida, como é que ela está, e que momento de vida que ela está, monta a reserva de segurança, só respondendo as perguntas. Monta a reserva de segurança, oferece uma sugestão de carteira e diz quanto de criptomoedas ela pode ter. Então, é como se fosse um gigantesco e massivo funil de possibilidades, e aí, por meio dessas respostas, vai afunilando e desce ali uma gotinha. Exatamente, é uma árvore de decisões, uma árvore de decisões complexa, que a gente conseguiu transformar isso numa metodologia muito simples. Você falou em momento de vida, e acho que a gente já está se encaminhando para o final da nossa conversa, qual é o teu momento de vida hoje? Poxa, eu estou numa fase muito legal, porque fui convidada para fazer parte do conselho do MB. Então, eu saí da fase de execução. Eu já sou conselheira em outra empresa, na Librelato Implementos Rodoviários, represento uma acionista. Agora, sou conselheira do MB. Também sou líder do Mulheres do Brasil, em Florianópolis, do Núcleo de Floripa. Sou vice-presidente da ACAT de Finanças, da Associação Catarinense de Tecnologia. Eu adoro o voluntariado. A ACAT me ensinou muito para a gente chegar onde que a gente chegou, né? Mulheres do Brasil trabalha... É um grupo político suprapartidário, nosso partido é o Brasil, então é uma atividade que eu gosto muito de fazer. E agora eu estou nessa fase aí de ser conselheira e líder do Comitê de Finanças Pessoais, de Educação Financeira do MB. E você dorme que horas? Eu também faço parte, sou membro do Comitê de Investimentos da MB Asset, que eu adoro, que é uma paixão que eu tenho, que eu acho que eu nunca vou largar também. E você também desbravou vários mercados e entrou num mundo de mercado financeiro e planejamento que é um ambiente muito, muito masculino. Muito você masculino. deve ter... você entrou de facão, entrou de chute... Tecnologia também é bem masculino. Você... Essa jornada de startupeira, de captar investidor, é bem masculino. Você é de chutar canela ou você é mais diplomática? Eu sou mais diplomática, mas se precisar chutar canela, eu chuto canela. Eu nasci na Sicília, eu sou filha de siciliano, sou siciliana lá na Itália, né, na Sicília. E minha mãe é de origem ucraniana, então eu sou bem diplomática, a gente convive, né, Eu acho que essa coisa do machismo estrutural a gente vai mudar conversando com as pessoas e não dando uma retada, né? Essa coisa de queimar sutiã não é comigo.
Eu acho que todo mundo, se todo mundo é machista, a gente, claro que tem que acabar com isso, mas a gente tem que aprender sobre isso. Então não adianta dar porrada, a gente vai na conversa. Então, e também lidando com isso. Sempre lidei. A hora que a gente percebia que aquele prospect de cliente era machista, vem cá. Me parcerizava com o Jailon, com a Amorim, com os meus sócios, vamos junto. Eu sempre carregava um homem junto. Muitas vezes o WhatsApp, né? Fala isso aqui para ele. Para cliente. Enfim, em vários ambientes. Para pares, para investidores. Eu sempre, assim, há muitos anos que a gente lida, que a gente percebe o machismo e a gente lida com ele. Muitas vezes eu ensino também. Olha, tá meio cafona você falar um negócio desse, sabe? Não pode não. Sim, porque o teu foco não é político, né? O teu foco é negócios e fomentar negócios e gestão de patrimônio. Exato. Então, você vê um dano potencial e você procura arrumar. Sim. E eu não me importo, assim, ó, para gerir recursos, até falando, né, das características, voltando ao nosso assunto de características de homens e mulheres, quando são profissionais, não há mais essa diferença entre homens e mulheres. Então, quando a mulher adquire conhecimento para gerir recursos, ela tem as mesmas habilidades, as mesmas competências, as mesmas chances de acertar ou errar de qualquer pessoa, né? Então, as pessoas não gostam de ter a mulher gerindo seus recursos. Elas estão acostumadas se eu atender, tipo a gerente do banco. Mas gerir recurso, isso é muito masculino. Investir numa empresa liderada por uma mulher agora está super na moda e a sociedade está sendo pressionada a isso. Mas não era a minha realidade 5 anos atrás, não. Gente, a gente está falando de 5 anos. Conselho de administração, conselho consultivo, conselho de empresas, quase é um ambiente extremamente masculino. É extremamente masculino. As mulheres não são ouvidas. Então, agora tem uma pressão enorme por mais mulheres nos conselhos, por mais mulheres em cargos de liderança, mais mulheres na política. Nas últimas eleições, tinha um monte de laranja, porque tem aquela cota lá dos 30%, né, de candidatos. Agora, tem partido político fazendo campanha, dizendo vamos ter mais mulheres. Então, mudou. A sociedade está sendo pressionada a mudar, o que é muito bom para todo mundo, porque nos investimentos e nas empresas, as empresas são lideradas que têm homens, que têm diversidade, né? Daí não é nem só homem e mulher. Que tem diversidade, elas têm um resultado melhor. Resultado, lucro, perpetuidade. Então, parcerizar homens e mulheres parcerizando é muito melhor para a sociedade e muito melhor para os negócios. Ana, um prazer falar contigo. Eu achei que eu tinha feito bem o meu trabalho de jornalista investigativo. Falhei miseravelmente e aprendi um monte de coisas novas. E muito obrigado pela conversa. Agradeço. E agora eu te devolvo o programa, porque ele é teu, na verdade. Né? Eu estou aqui de encherido. Eu que te agradeço. Falar sobre finanças pessoais, sobre planejamento financeiro, é uma satisfação que eu tenho, é uma paixão que eu tenho, é um propósito de vida, educar financeiramente as pessoas, né? Dar educação financeira. Então, muito obrigada a você por esse bate-papo tão bacana. MB Criptofinanças. Quem chega antes vence. Um dos grandes objetivos dessa série do MB Criptofinanças é também traduzir a linguagem e expressões que podem ser muito técnicas para o nosso dia a dia. É por isso que a gente criou um quadro que a cada episódio reforça alguns conceitos para a nossa audiência ficar cada vez mais preparada para esse universo. Do criptês ao português. Renda fixa digital. Renda fixa digital é um token que tem um lastro em títulos de crédito, como precatórios, pacotes de consórcios já contemplados, por exemplo, no qual o investidor ganha juros com o investimento. É renda fixa porque a regra da remuneração já está combinada no momento da transação. Esquema Ponzi e pirâmide. A finalidade é a mesma, roubar os investidores, mas o mecanismo é diferente. No esquema Ponzi e nas pirâmides, as pessoas acreditam em um rendimento mágico do dinheiro, mas estão apenas sendo remuneradas pelo dinheiro novo que entra no esquema. É como pegar de João para pagar Pedro ou despir um santo para cobrir outro. Não há dinheiro para todos e uma hora o esquema cai. Na pirâmide, a diferença é que a remuneração vem por quantas pessoas as vítimas conseguem colocar abaixo dele. Então, todo mundo ainda trabalha no esquema. Token.
Toda criptomoeda é um token, mas nem todo token é uma criptomoeda. O BTC é o token do blockchain Bitcoin, enquanto que o ETH é o token da blockchain Ethereum. Os dois criptoativos, as duas criptomoedas, portanto, são tokens de pagamento, visto que são utilizados para a transferência de capital e funcionam como dinheiro eletrônico. Mas tem outros tokens também que não são só de criptomoedas. Eles são uma representação. Pode representar uma obra de arte, pode representar um título de crédito, pode representar um contrato, entre outras tantas aplicações. NFT. NFT é uma sigla para Non-Fungible Token. Em português, tokens não fungíveis. São representações digitais de um ativo real, seja ele tangível como um imóvel ou intangível como uma obra de arte digital. A tokenização busca tornar as negociações dos mais diversos tipos de ativos existentes mais simples e rápidas, além de mais acessíveis. De maneira geral, os NFTs funcionam como um certificado de autenticidade digital, cuja veracidade é registrada no blockchain, que é um livro contábil do universo cripto. Assim, um token não fungível não pode ser copiado nem replicado. Ao contrário, por exemplo, do dinheiro que é fungível. Uma nota de R$10, ela pode possuir infinitas reproduções. E agradeço a você que seguiu com a gente durante todo esse episódio do MB Criptofinanças. Só posso garantir que vem muito mais coisa boa por aí. Sou Analisa Blando e volto com você no nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Você ouviu o MB Criptofinanças. Quem chega antes vence. Apresentação Mercado Bitcoin. Acesse mercadobitcoin.com.br e abra sua conta. Realização Rádio CBN.